Então, pessoal, nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma simulação aqui que eu vou fazer no PSIM aqui, para vocês verem ali como que uma carga não linear ali acaba afetando ali o fator de potência ali de uma visto pela fonte ali, né? Como que a carga não linear diminui o fator de potência e como que a gente pode aumentar o fator de potência com um transformador unitário, né? Como que o transformador ele pode alterar o fator de potência ali, né? Se ele fizer a interface entre a fonte e a carga. E a gente vai considerar primeiramente um circuito simples ali, tá? Com uma carga não linear. Eu acho que o exemplo mais simples que pode ter ali de carga não linear é uma carga ali com um diodo aqui, um resistor, tá? Sendo o diodo aqui o elemento não linear. E aí a gente vai primeiro fazer a análise ali da tensão, corrente, potência, fator de potência para esse circuito aqui. E depois eu vou estar inserindo aqui um transformador, tá? Que vai ser um transformador 1 para 1. Aqui a gente vai ver o modo pelo qual ele altera ali o fator de potência visto pela fonte, né? E depois a gente vai estar vendo ali os dois circuitos, o circuito aqui simulado aqui no PSIM, tá? Eu vou estar colocando esse cara aqui no PSIM e a gente vai ver ali, confirmar ali os cálculos que a gente está fazendo aqui. Então, primeiramente a gente pode ver aqui, tá? Começando por um sistema simples aqui, onde eu tenho uma fonte ali, 220 volts, tá? 60 Hz, uma carga puramente resistiva aqui, que seria linear, então, um resistor de 22 ohms, mas pela presença desse diodo aqui, acaba a carga, né, que é vista pela fonte aqui, ela acaba sendo uma carga não linear. Então, primeiro a gente vai considerar aqui que eu tenho uma fonte aqui no valor de 220 volts, tá, de valor eficaz, e a gente sabe ali que o valor médio de uma senoide, né, ideal aqui, que a gente tem aqui é zero, então o valor eficaz é 220 e o valor médio da senoide aqui é zero. Mas depois que ela passa aqui pelo diodo, tá, a tensão que a carga vai estar recebendo aqui, que esse resistor de 22 vai estar recebendo, é essa tensão aqui, né, uma meia senoide, né, uma meia retificação, aqui, ou retificação de meia onda. E quando a gente tem isso daqui, tá, essa forma de onda aqui da tensão, que a resistência aqui, que o resistor de 22 ohms aqui recebe, o valor médio e o valor eficaz aqui se alteram, tá? Então antes aqui o valor médio era zero, mas como eu tenho agora uma senoide aqui retificada, né, ela passa a ter um valor médio aqui diferente de zero, tá? Que vai ser um valor aqui mais ou menos na metade da senoide. E para uma função senoidal, tá, o valor médio da tensão ali, de uma senoide aqui com retificação de meia onda é o valor de pico dividido por π. Então o valor de pico é 220, que é o eficaz, vezes a raiz de 2, tá? Vai me dar esse valor de pico aqui. Dividido por π eu tenho o valor médio da tensão aqui na carga, tá? E o valor eficaz, ele é o valor de pico dividido por 2, tá? Para essa forma de onda aqui. Então 155,56. Tá, uma coisa aqui que a gente pode notar logo de cara é que o valor eficaz, ou o valor RMS, ele é sempre maior que o valor médio, tá? Isso aqui vai ser sempre verdade. Exceto quando tiver uma fonte de corrente contínua, que daí o valor eficaz da fonte, né, da tensão, é igual ao próprio o valor médio da fonte, tá? Então, para a forma de ondas contínuas, V médio é igual a V eficaz. Para qualquer outra forma de onda, o V eficaz, ou VRMS, é sempre maior que o V médio, tá? Gravem isso daí, que é um conceito importante. Então, como é que a gente descobre a potência aqui que essa fonte está entregando para esse resistor, né? Eu pego a tensão RMS, que está sendo entregue para o resistor, que é essa tensão aqui, faço VRMS ao quadrado, divido pela resistência e descubro que essa fonte vai estar entregando 1.100 watts. O valor médio da corrente pode ser determinado através da tensão média, né, que a carga recebe, que é essa daqui, dividido pelo valor da resistência, né, da carga, 4,50 amperes, e o valor RMS ali da corrente elétrica que circula na carga e na fonte aqui também, né, porque está tudo em série ali, é 7,7 amperes. Então pego o valor aqui eficaz da tensão que ela recebe, 155,5, divido pela resistência e descubro então que vai ser 7 amperes ali de valor eficaz da corrente. Tá? Então novamente a corrente eficaz aqui maior que a corrente média. Tá? E agora o fator de potência, tá? Que essa fonte aqui de 220 aqui enxerga, pela definição, o fator de potência é sempre potência ativa dividido por potência aparente, tá? Independente da forma de onda. Aí, agora, a gente sabe que é 1.100, tá? 1.100 watts é a potência ativa que a fonte está entregando para a carga. E a potência aparente, por definição, é sempre VRMS vezes IRMS, para qualquer forma de onda. Só que aqui eu uso o VRMS da fonte, que é 220, não o VRMS que é entregue à carga. Porque o fator de potência aqui que eu quero é o fator de potência aqui que a fonte está enxergando, né? Dessa carga toda aqui composta pelo diodo mais o resistor. Então eu uso o VRMS da fonte. A corrente RMS, como está tudo em série, é a mesma, então essa daqui, 7,07, fator de potência 0,7, tá? Então percebam que esse diodo aqui, tá, pela retificação que ele causou aqui, ele acaba diminuindo o fator de potência, né?
que seria 1, se eu não tivesse esse diodo aqui, o fator de potência seria 1, porque é uma carga resistiva, e as harmônicas aqui que compõem aqui, e o valor médio que compõe esse sinal aqui, eles acabam diminuindo o fator de potência aqui de 1 para 0,7, tá? Já, se eu colocar um transformador 1 para 1 agora para isolar o primário nessa fonte aqui do secundário, onde vai estar a carga, tá? Então, transformador 1 para 1, transformador isolador. O que acontece, tá? Agora é que no secundário aqui a carga está enxergando a mesma tensão. Eu tenho um 220, eu tenho um transformador 1 para 1, eu vou ter 220 aqui e vou ter exatamente o mesmo circuito aqui do secundário, vai ser exatamente o mesmo que a gente tinha aqui, tá? Então, o secundário vai ser 220 aqui, a mesma corrente no primário e no secundário, né, mesmo valor eficaz. Aliás, a corrente elétrica vai ser diferente, tá? A gente vai ver isso em seguida, mas o valor eficaz da tensão no primário e no secundário é a mesma, né? Porque é um transformador 1 para 1. Então, como é que a gente pode calcular o valor RMS da corrente elétrica aqui no secundário? O valor RMS da corrente no secundário aqui, ele também pode ser dado por essa definição aqui, que é a raiz do valor médio quadrado da corrente elétrica que está aqui, mais o valor, o valor RMS ao quadrado de cada uma das harmônicas aqui da corrente elétrica que passa aqui nesse componente aqui, né, no secundário. Então, o valor médio, tá, a gente já sabe, a gente pode pegar os mesmos dados ali do exercício anterior, porque, como eu falei, a carga aqui ela enxerga a mesma tensão, tá? Então, no secundário aqui eu vou ter a mesma tensão, a mesma corrente que eu tinha ali no caso anterior, tá? Para mim isolar agora esse cara aqui eu não sei, tá? Esses dois aqui eu sei, o IRMS e o I médio eu já tinha calculado lá em cima. Mas se eu quiser pegar só o valor RMS das componentes das harmônicas, né? Ou seja, da componente AC aqui do sinal de corrente elétrica que eu tenho aqui, eu vou isolar esse cara aqui. Então eu faço o quadrado dos dois lados, tá? Aí eu sumo com essa raiz aqui, esse cara fica ao quadrado. E agora eu posso isolar esse cara aqui. Então, o IRMS AC é igual a esse I total RMS menos o I médio ao quadrado aqui que a gente já calculou. Então, 7,07 menos 4,50. Vou achar esse valor aqui, vou fazer a raiz dele e vou achar então o IRMS AC 5,4 amperes. Tá? Por que eu achei esse valor aqui? Tá? Por que me interessa esse valor aqui? Porque, para mim saber a corrente elétrica que eu tenho no primário agora, tá? Basta eu pegar esse valor aqui, dessa corrente aqui, e refletir para o primário de acordo com o número de espiras. Como é um transformador 1 para 1, se eu tenho 5,43 aqui, eu vou ter 5,43 aqui. Tá? E por que eu pego esse valor aqui e não o 7,07 ou 4,50? Né? Porque se vocês lembrarem da teoria lá dos transformadores, né, vocês sabem que tensão e corrente elétrica induzidos eles só se dão se houver taxa de variação. Né? Como a componente média da corrente elétrica ela produz uma componente contínua, né, uma componente CC de fluxo no núcleo aqui que não vai estar gerando taxa, não vai estar variando, né, não tem taxa de variação, então ela não automaticamente ela não vai ser refletida para o primário. O primário não vai enxergar aqui esse valor médio de corrente aqui que eu tenho no secundário. Ele vai enxergar só o valor eficaz das harmônicas, está refletido para o primário, porque as harmônicas elas são componentes senoidais, né, elas têm taxa de variação, então elas vão ser refletidas para o primário. Por isso que eu isolei, então, aqui a componente AC, tá, da corrente elétrica aqui no secundário. E eu tenho 5,453 amperes, eu aplico ali de acordo com a relação de número de espiras, para descobrir a corrente no primário, como é 1 para 1, então 5,45 também no primário. Esse é o valor RMS da corrente total aqui que eu vou observar aqui no primário depois na simulação. E aí agora se eu fizer novamente ali a fórmula do fator de potência, tá, a definição, a fonte aqui continua entregando os mesmos 1.100 watts, né? Porque eu só tenho essa carga aqui consumindo potência ativa, né? Desconsiderando as perdas aqui que eu teria na resistência séria do transformador. Então 1.100 watts agora dividido pela corrente RMS que eu vou ter aqui no primário, que é 5,43. Então o valor médio dessa corrente aqui no primário vai ser 0. Eu tenho só a componente AC. 5,45 vezes 220, continua sendo a tensão aqui, eu vou ter um fator de potência maior, 0,91. Antes a gente achou aqui 0,7 e pela introdução do transformador aqui, agora eu aumento o fator de potência para 0,91. Tá? Por que isso aí aconteceu? Basicamente porque o transformador aqui, ele bloqueou a componente CC. Tá? Com isso o valor eficaz da corrente aqui no primário diminuiu, diminuindo assim a potência aparente aqui que o primário entrega. Então por causa desse bloqueio aqui no valor médio da corrente, o fator de potência acabou subindo. Né? Justamente porque eu tenho só a componente AC aqui sendo refletida para o primário. Agora a gente vai ver agora no simulador PSIM, tá? Esse cara aqui simulado aqui, onde a gente pode observar as formas de ondas ali de tensão e corrente que eu acabei de comentar.
Então aqui tá já montado aqui no simulador, tá? Eu tenho aqui então uma fonte senoidal de 220 volts, tá? Com o valor de pico então é 311, né? Da senoide, frequência de 60 Hz. Tá? Aqui eu tenho um amperímetro, voltímetro aqui no primário e no secundário, a carga de 22 ohms aqui, e o transformador que eu coloquei aqui é esse daqui, nessa configuração. Então ele é 1 para 1, uma espira no primário e uma no secundário. Tá? Eu coloquei aqui, eu preenchi porque não é o transformador ideal, tá? Então eu tive que preencher aqui com alguns parâmetros, vocês podem estar colocando os mesmos aqui, que é mais ou menos ali o que se espera de um transformador real ali, né? Que ele tem uma baixa resistência aqui nas bobinas do primário e do secundário. Normalmente esse valor é um pouquinho maior na prática, mas eu coloquei 0,7 aqui para ficar próximo do ideal. Tá, isso aqui é a indutância de dispersão do primário e secundário, também é um valor baixo. E aqui a indutância de magnetização, ou indutância própria ali do transformador, né? Que normalmente é um valor alto, né? Porque o transformador ele é um indutor, né? Ele é visto ali pela fonte como indutor. E eu coloquei mais ou menos 150 também, que é um valor ali que está próximo da realidade, tá? Se fosse um transformador ideal, esse valor aqui tenderia ao infinito, né? O LM, enquanto que esses outros aqui, os parâmetros séries aqui, eles tenderiam a zero. Tá, mas eu não posso usar um transformador ideal aqui nessa simulação, porque senão a corrente elétrica do primário aqui que eu vou observar, ela vai carregar o mesmo valor médio aqui que eu tinha no secundário. Ele nunca vai entrar em regime permanente, né? Então eu tive que usar um transformador real. Se vocês vierem aqui em elementos, aqui, power, e vierem aqui em transformadores, vocês vão encontrar vários tipos de transformadores, monofásico, trifásico, com 1, 2 ou 3 enrolamentos, assim por diante. Esse aqui é o transformador ideal. E esse aqui é o transformador que eu usei nessa simulação, tá? Esse transformador monofásico aqui, se vocês selecionarem ele, vai abrir esse daqui. Bolinha maior aqui é o primário, bolinha menor o secundário. E aí vocês clicam aqui 2 vezes para fazer toda a parametrização aqui do transformador, tá? Então, novamente, tem que usar o transformador real, tá? Não posso usar o ideal nessa simulação, porque senão o regime permanente ele não ficaria correto, não seria o que acontece na realidade. Esse aqui é um diodo comum, tá? Vocês podem colocar aqui a queda de tensão no diodo ali em condução e tal, mas para essa simulação eu vou considerar um diodo ideal. Então ele vai ter essas configurações aqui. Tá? Vocês podem estar, para quem não conhece muito bem o PECIM aqui, vocês podem estar montando o sistema aqui, colocando todos os componentes de acordo com o que tem aqui embaixo, né? Diodo, resistor, capacitor, fonte, assim por diante. Para quem quiser ver melhor ali uma aula ali de passo a passo de como que monta a simulação, eu vou deixar o vídeo na descrição, tá? É um vídeo onde eu simulo um circuito trifásico no PECIM. Provavelmente vai estar na mesma playlist ali desse vídeo que vocês estão assistindo aqui. E lá eu ensino melhor passo a passo como montar a simulação, tá? Bom, aqui em Simulation Control, tá? Se eu apertar aqui, vai abrir esse reloginho aqui. Como é um sinal aqui de 60 Hz, eu tenho que colocar esse time step aqui de acordo com a frequência aqui do sinal que eu quero observar, tá? Colocando esse valor aqui, eu consigo várias amostras por ciclo da senoide. Quanto menor esse valor aqui, mais bonita fica a simulação, mas mais vai demorar, né? Mais fiel fica a forma de onda, porque tu tem vários ciclos ali de passo aqui dentro de uma senoide. E esse cara aqui é o tempo total de simulação. Eu tive que colocar 600 segundos porque ele demora para atingir o regime permanente, né? Vocês vão ver lá depois na simulação. Se eu botasse poucos segundos aqui, ele não atingiu o regime permanente, então eu tive que usar 600. Aqui eu tenho uma imagem melhor ali do que seria, para mostrar o que seria aquele time step lá, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Time step basicamente ele é o espaço aqui que tem, a janela de tempo que tem entre dois pontinhos azuis, tá? Então quanto menor aquele valor lá, mais pontinhos azuis eu tenho aqui, melhor vai ser a reconstrução do meu sinal ali quando eu montar ele na simulação. Então se eu tiver poucos pontinhos aqui, significa que eu botei um valor muito alto lá no time step, a senoide ela não seria muito bem reconstituída, né, lá na simulação. Seria muito bem construída, sintetizada, né? Então eu tenho que colocar ali, né? Se eu sei que minha senoide é de 60 Hz, eu tenho 16,6 milissegundos ali, eu tenho que colocar pelo menos ali um valor ali de 10 a 100 vezes menor ali, para o time step para estar pegando vários pontinhos ali num ciclo fechado aqui da senoide, né? Bom, então, se eu apertar aqui agora em Run Simulation, tá? Ele vai rodar uma simulação e vai abrir essa tela aqui que eu já deixei pronta para vocês aqui. Tá, aqui a gente pode observar, eu tenho várias formas de ondas aqui, então nesse primeiro quadro aqui eu tenho a corrente 1 e a corrente 2, tá, onde 1 é a corrente do primário e 2 é do secundário. Aqui eu tenho o V1, que é a tensão do primário, o V2 é a tensão do secundário depois do transformador, e V3 é a tensão depois do diodo, né, retificado, né, que está em verde. Aqui eu tenho I1 e V1 aqui na mesma linha, mesmo gráfico aqui, 2 e V2, tá. Aqui o I1 e o I2 ficaram praticamente retos aqui, porque o V1 e o V2 eles são muito maiores, né? Se vocês olharem aqui, tem quase 400 volts aqui de pico aqui,
né, 300 e alguma coisa, enquanto que aqui na corrente elétrica ela é da base de menos de 15 amperes aqui de pico, né? Então por isso que ficou essa disparidade aqui, né? Se eu der o zoom aqui, eu vou ver que a corrente elétrica ela tem exatamente essa forma aqui. Então se vocês observarem bem aqui, tá, vocês vão ver o que acontece aqui, ó, I2 é a corrente do secundário. Percebam que ela tem, ó, olha onde é que está a linha do zero aqui, tá? Ela está aqui. Então ela fica só como valores positivos, ela vai ter um valor médio. E a corrente 1, que é a corrente do primário, ela atravessa aqui valores negativos, tá? Ela chega aqui a menos 4 ponto alguma coisa, quase menos 5. Então o valor médio dessa corrente aqui no primário ela é zero, significa que a componente CC ela não foi refletida para o primário, ela ficou só no secundário. Para a gente fazer as análises ali do valor médio, valor eficaz aqui desses sinais aqui, eu preciso garantir que na tela aqui estejam mostrados aqui exatamente N ciclos inteiros ali do sinal. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, no começo aqui, o sinal subindo aqui, ele tem que terminar aqui na descida, né? Tem que terminar onde começaria o próximo ciclo aqui. Assim eu sei que eu tenho N ciclos inteiros. Para mim fazer esse ajuste fino aqui, eu venho nessa mãozinha aqui da direita aqui, e mexo aqui, ó, movimento aqui a tela aqui, até colocar ele certinho aqui no início da simulação, e depois eu venho aqui no final aqui, e movimento aqui até fechar, então, N ciclos inteiros. A mesma coisa, quando eu mexo no 1 aqui, ele altera aqui para todos aqui de baixo, né? Então percebam que todas as senoides aqui estão com ciclos inteiros. Depois disso, eu venho aqui e posso fazer as minhas análises. Novamente, isso aqui eu já mostrei tudo naquele vídeo lá que eu fiz dos circuitos trifásicos, que eu falei que está na descrição. Eu mostro melhor ali como que a gente gera essas curvas aqui, ajusta elas melhores, tá? Então vocês podem conferir naquele vídeo lá. Eu venho aqui em análises, posso colocar valor médio, valor RMS, tá? Vamos ver primeiro o valor médio. Tá? É mostrado aqui embaixo aqui. Se vocês notarem aqui, ó, o V1, por exemplo, aqui, a tensão do primário, ele tem um valor médio aproximadamente zero, né? Vezes 10 na menos 3 aqui. Esse Ezinho aqui é o expoente 10, então E na menos 1 aqui é vezes 10 na menos 1, E na mais 2 vezes 10 na mais 2, assim por diante, tá? Aqui é o horizonte de simulação, é desde o começo aqui da tela aqui até o final. Tá, então lembra que eu tinha simulado 600 segundos lá, né? Aqui eu dei o zoom mais ou menos em 511 segundos aqui, que é um tempo ali onde ele já tinha entrado em regime permanente, né, dos 600 lá que eu simulei no total. E aqui vocês podem estar confirmando aqui mais ou menos, mais uma vez ali o valor eficaz da corrente elétrica. Então se eu pegar o I1 aqui, eu tenho 4,03 amperes, tá? Vezes 10 na menos 1, então é praticamente zero, tá? Se eu considerar aqui que o pico é praticamente 10 aqui do I1, o valor médio vezes 10 na menos 1 ele é praticamente zero, tá? Então posso considerar zero esse valor aqui. E do I2 é 4,28 amperes o valor médio. Então o pico dá mais ou menos aqui, um pouco menos de 15, tá? Se eu pegar aqui, o valor médio vai dar 4,28 amperes. Agora vamos olhar o valor eficaz, então, tá? Vamos aqui, coloca em análise, RMS. Aqui ele vai mostrar o valor eficaz de todas as ondas aqui. Então o I1 aqui, 5,18 amperes, tá? O corrente no primário. Valor eficaz da corrente no secundário, 6,71. V1 e V2 aqui, ó, 219, no secundário 213. Por que eu tenho essa diferença? Porque no secundário eu tenho, no primário e no secundário eu tenho aquela resistência lá de 0,7 que eu mostrei para vocês lá, que vai causar uma pequena queda de tensão, né, quando tem consumo de corrente elétrica. Então os valores que a gente vai estar observando aqui, eles são levemente diferentes aí dos que foram calculados ali no Word, né, porque lá eu considerei um transformador ideal, e aqui para um transformador mais real eu coloquei uma resistência ali pequena de 0,7 ali, que vai causar uma pequena diferença ali nos resultados, mas é pouca coisa, né? Então, ao invés de 220 no secundário, eu tenho 213, né? Uma pequena diferença. O I1 e o 2 deram aproximadamente aquilo que a gente calculou, tá? Vamos ver agora o fator de potência, tá? Se eu vier aqui em análises, aqui, clicar em fator de potência, tá? Eu coloquei essas duas curvas aqui, do I1 e do V1 e do I2 e do V2, justamente para mostrar o fator de potência, né? Eu tenho que ter sempre tensão e corrente no mesmo gráfico, e aí quando eu tenho tensão e corrente no mesmo gráfico, eu posso lá fazer a análise do fator de potência. Pego novamente N ciclos inteiros aqui, tá? E aí eu observo esses dois valores aqui. Se eu pegar esse fator de potência a partir desses dois gráficos aqui, eu ia ter um resultado ali que não ia fazer sentido, né? Porque eu tenho duas correntes aqui eu tenho 3 tensões, então o fator de potência que eu observo é para esse gráfico aqui, onde eu tenho I1 e V1, né? Que é o fator de potência que a fonte lá no primário enxerga, e aqui é o fator de potência aqui, o secundário ali está enxergando, né? A parte entre o diodo e o secundário ali do transformador. Então, I1 e V1, 0,91 ou 9,1 vezes 10 a menos 1, foi mais ou menos o que a gente calculou no fator de potência.
E o fator de potência visto pelo secundário, né, que é a mesma coisa que o fator de potência visto lá pelo caso lá da fonte sem o transformador, né, que a gente viu lá em cima, porque eu estou olhando para o secundário do transformador ali, 0,69, né, a gente tinha achado 0,7. Então deu resultados ali aproximadamente iguais. Bom, pessoal, nessa aula era isso então, tá? O intuito ali era mostrar para vocês ali como que vocês podem estar simulando isso aqui no PSIM e também como que vocês podem, como que o transformador ali, né, ele pode atuar ali aumentando o fator de potência ali nesses casos ali, onde ele consegue ali, onde ele bloqueia ali a componente contínua ali que teria no secundário, né? Então ele, nesses casos ele acaba aumentando o fator de potência. E outro conceito ali importante ali, né, que o transformador ele não reflete componente CC do primário para o secundário, e por isso que o valor médio aqui ficou zero. Eu vou mostrar para vocês ali agora, antes de terminar o vídeo ali, como que seria o início, né, da simulação aqui, né, para vocês verem ali como que o valor eficaz da corrente ele demora um pouco para estabilizar. Então se eu vier aqui, ó, primeiro vou fechar aqui e clicar aqui em Run Simulation, aqui ele vai começar a simulação. Tá, aqui ele vai, dependendo do computador de vocês ali, ele pode demorar um pouco mais, um pouco menos, né, depende dos valores aqui que eu escolhi aqui pro tempo total e pro time step, tá. Aí quando terminar a simulação aqui eu vou pausar e volto o vídeo daí. Então aqui ele terminou a simulação, tá? Aí o que ele mostra depois que ele termina? Ele mostra isso daqui, todas as flags ali de tensão e corrente que a gente colocou ali no circuito. Vou colocar o I1 e o I2 junto, tá? Aqui vocês podem mudar aqui a cor e a espessura da linha, tá? Vou colocar 3, que a gente tinha colocado antes, tá? Para ficar bem, aparecer bem ali para vocês. Aqui vocês escolhem as variáveis que querem que mostrem no gráfico, coloca DD. Vocês podem também plotar ali determinada operação matemática, né? Se vocês quiserem somar dois sinais ali, mostrar eles plotados, por exemplo, I1 mais I2, I1 vezes I2, assim por diante, né? Tem N operações aqui que vocês podem estar fazendo aqui em cima desses sinais aqui para mostrar. No caso, vou mostrar só o I1 e o I2, vou dar um ADD aqui e vou dar um OK. Então percebam aqui, ó, que dos 600 segundos aqui que eu tenho, ele entrou em regime permanente aqui aproximadamente em 500 segundos, né? Ou mais ou menos por aqui também, né? Dá para ver uma leve mudança. Então aqui ele foi bem onde eu peguei no final ali da corrente elétrica para vocês. Eu tinha mostrado um trecho aqui entre 511 segundos, né? Então se eu vier, ó, o vermelho aqui é o I1, é a corrente no primário, tá? Que ela vai ter o valor médio zero, então percebam que ela começa aqui com um valor médio diferente de zero, e aí ela vai estabilizando até chegar aqui, no final aqui com um valor médio nulo, né? Se eu vier nessa mãozinha aqui, ó, da esquerda e der um zoom aqui, no final, tá? Arrastar para a esquerda ou para a direita, eu venho aqui e mostro, né, o regime permanente, que é exatamente esse daqui. E vocês podem ver aqui que a corrente ali do secundário ela fica com valor médio diferente de zero, e a do primário aqui ela termina em regime permanente aqui com valor médio nulo, né? Porque aqui eu tenho a linha do zero, então aqui eu tenho o ciclo acima de zero, significa que essa área aqui ela tem que ser igual a essa área aqui, né, que está abaixo de zero. Bom, pessoal, o intuito dessa aula aí, então, era mostrar só essa simulação aí, né? Acho que não tem mais nada para falar agora aqui no final. Vou ficando por aqui, não esquece de deixar o joinha no vídeo ainda, se não for inscrito, se inscreve no canal. Tá, eu ainda vou fazer mais alguns vídeos ali, pretendo fazer ali mostrando mais algumas simulações ali no PSIM. Nessa aula eu vou ficando por aqui, então um abraço, valeu!